E a mensagem que temos hoje é uma mensagem que aquele que sente a vontade de vir para o campo vai concretizar essa vontade através da palavra do Senhor. O título chama Abominação Desoladora. E o texto que se encontra é esse aqui, de Mateus 24, 15 a 22. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então temos que ler Daniel depois, para entender sobre esse tema. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não deixa atirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui tem algo muito importante para a gente entender, né? O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Aqui diz também de que até agora não tem havido jamais essa angústia, essa tribulação. Isso é muito importante, isso está se referindo ao tempo do fim. Agora vamos ver Marcos. Marcos e Lucas falam a mesma coisa, em palavras diferentes um pouco. Marcos diz assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, entre os que estiverem na Judéia, fujam para onde? Os montes. Não é para a cidade, não? Não, é para os montes, né? Agora vamos ver Lucas. Lucas fala bem claro, de uma maneira mais clara para nós entendermos. Olha bem. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Duas palavras-chave em Mateus e Marcos chamam a atenção como sinal para a fuga, que são elas: abominação da desolação. Já no livro de Lucas, o escritor define a abominação desoladora como sendo Jerusalém sitiada de exército. Então isso foi um feito, uma história comprovada do que ocorreu em Jerusalém. Jerusalém foi destruída. Vamos ver o que é a definição de abominação. Abominação. Olha bem, vamos ver. Aqui diz, abominação. Eu fui no dicionário Aurélio e lá diz o seguinte: é o ato ou efeito de abominar, de sentir horror por alguma coisa, sentimento de repugnância, aversão. O comentário bíblico adventista fala o seguinte: entre os judeus, um ídolo ou outro símbolo pagão era geralmente chamado de abominação. A Bíblia fala sobre isso em 1 Reis 11:5. 1 Reis fala sobre a idolatria de Salomão. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Então podemos dizer o seguinte: abominação é o ato de aversão a um ídolo ou símbolo pagão. É isso. Aqui nos mostra o símbolo da águia. O símbolo da águia, para o exército romano, era um símbolo de Júpiter, o deus Zeus. Considerado o patriarca de Roma, representava acima de tudo a vitória sobre
todos aqueles que desafiavam o Império Romano. Então era algo que chamava a atenção, o escudo do soldado, aquela águia. Quando ele apresentava, ele estava dizendo para o povo que seria destruído. O povo de Deus, nesse caso. O que é desolação? O dicionário diz o seguinte: é a destruição arrasadora, ruína, devastação, estado ou condição de um lugar devastado, transformado em deserto, despovoamento. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. Destruição total. Aqui vamos ver então o que é abominação desoladora para o povo de Israel. E depois vamos ver o que é abominação desoladora para os nossos dias hoje. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso ler o que está escrito em Mateus 24, esse verso 15, dizendo o seguinte: quando, porém, virdes o exército de Roma pagã, com seus símbolos pagãos, isso quer dizer o quê? Abominação. Em Jerusalém, o santuário, isso quer dizer no lugar santo. Jerusalém era lugar santo, o santuário estava ali, era santo. Quando vocês virem isso, os soldados romanos de Roma pagã, sitiado nesse lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Olha aí. Jesus estava dizendo isso. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. E Mateus 24, 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, dizendo: dize-nos quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus responde a profecia que seria para a época do tempo dos discípulos e também para o tempo do fim. O tempo do fim. O verso 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Aqui está bem claro para nós. Então não vai haver outro tempo de tribulação maior do que o tempo do fim. O tempo do fim vai ser pior do que o tempo de Jerusalém, porque aqui diz, não haverá, aqui diz, nem haverá jamais. No livro O Grande Conflito, página 25, diz assim: a profecia que ele, Jesus, proferiu em Mateus 24 sobre a destruição de Jerusalém era dupla em seu sentido, tinha dupla aplicação. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Último grande dia. Este texto da serva do Senhor confirma a profecia do capítulo 24 de Mateus, era tanto para a destruição de Jerusalém, como a destruição do tempo do fim. E nós estamos vivendo o tempo do fim? Sim ou não? Sim. Então essa mensagem é para nós. É para nós. Mateus 24, 15 diz assim: quando, porém, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta, quem? Daniel. No lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Então, se mencionou ali Daniel, foi ele que falou. Então, se a gente abre a Bíblia, Daniel 11, 31, ali diz o seguinte, olha bem. Dele, aí está escrito no livro Daniel, capítulo 11, verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo então a abominação desoladora. Então, aqui está falando bem claro, Daniel
há 500 anos antes da destruição de Jerusalém, há muito tempo, bastante tempo. Ele falou isso. Então aqui diz o seguinte: todo o capítulo 11 de Daniel fala de uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. É um capítulo mais difícil de se entender, é o capítulo 11 de Daniel. Porque ali fala, e virá o rei do norte contra o rei do sul. Esta guerra é uma guerra em busca da posse do povo de Deus. Diz ali a primeira palavra: dele sairão forças. Isso quer dizer, dele levantarão forças que profanarão o santuário. O dele aqui significa o poder do reino do norte, que é considerado como um poder antagônico ao poder de Deus, que profanarão o santuário, tanto o santuário de Jerusalém como o santuário celestial, e tirarão o sacrifício diário. Ah, meus irmãos, vocês quando entendem essa mensagem sobre o santuário, a Igreja Adventista é a única igreja que tem essa doutrina, a doutrina do santuário. Para que eles matavam o cordeirinho de manhã e à noite? Esse era o sacrifício diário, não era? É uma prefiguração do sacrifício de Jesus. E lá no céu, o nosso Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele faz um sacrifício diário por nós também, ou não faz? Todo dia ele está ali intercedendo a Deus por nossos pecados. O sacerdote lá no santuário, no pátio, ele sacrificava o cordeirinho para que pudesse ser liberto do pecado, aquele que oferecia. Aqui diz o seguinte: a abominação que fala o profeta Daniel é caracterizado por duas coisas. Primeiro, a profanação do santuário. Vamos ver o que é isso. E segundo, tirarão o sacrifício diário. Esta profanação do santuário está se referindo ao desrespeito, à violação do que é santo no santuário, tanto de Jerusalém como no santuário celestial. Aqui tem dupla aplicação também. Dentro do santuário de Jerusalém, como no santuário celeste, especificamente no lugar santíssimo, o que se encontrava ali? O que tinha ali? A arca. A arca. E dentro da arca, o que se encontrava? Olha aí, muito bem, olha aí, vocês sabem. A lei de Deus, a vara de Arão e um pouco de maná, é verdade. Então aqui nos diz de que a arca se encontrava e se encontra respectivamente, e dentro da arca as tábuas da lei de Deus com os 10 mandamentos, cujos mandamentos representam o quê? O caráter de Deus. A lei de Deus representa o caráter de Deus. Então, eles foram violados na destruição de Jerusalém, e no momento em que estamos vivendo, todos esses mandamentos estão sendo violados. Vocês têm notado isso? Vocês têm notado que todos esses mandamentos estão sendo violados na nossa frente? Por exemplo, roubar hoje em dia já não é mais problema. Roubou um celular, até o presidente falou isso. Não tem problema em roubar um celular. Vocês já escutaram isso? Vocês já escutaram de que não tem problema em adulterar mais? Não tem problema em adulterar mais. Vocês já escutaram de que não tem problema em matar? Mata, preso, mas depois sai de novo. Vocês já viram alguém roubar e sair pela loja com um produto sem ser preso? Então está sendo profanado a lei de Deus. Está sendo profanado para nossos dias. Agora, com maior ênfase, está sendo o quarto mandamento
vai ser violado, pois este será o último sinal de profanação, que quer dizer desrespeitado, violado, como o decreto dominical. Agora vamos ver o tirarão o sacrifício diário. Aqui se refere também a uma dupla aplicação. O sacrifício diário que era realizado no pátio do santuário foi tirado. Depois da destruição de Jerusalém, foi tirado. Até hoje, Israel quer fazer um templo que volte a ter o sacrifício diário. Mas não vai conseguir, não pode. Então, o sacrifício diário, mas também o ministério de Cristo como nosso intercessor lá no santuário celestial, ele quer tirar isso e tem conseguido tirar isso. Por quê? Porque em vez do próprio Jesus ser o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o que tem colocado como nosso intermediário? Outra pessoa, outros santos. Você entende? Maria. Então tem tirado o sacrifício diário, sendo que tem se colocado outros personagens. Então vamos ver o que quer dizer abominação desoladora para nossos dias. Olha aí, eu vou ler o texto para nossos dias. Nós vimos aquele texto para o povo de Israel, né? Agora vamos ver o texto para nossos dias. Olha assim: quando, pois, virdes os exércitos de Roma papal, diferente de Roma pagã, se lembra? Roma papal. Junto com a sua imagem. Quem é a imagem de Roma papal? Estados Unidos, olha aí. Em violação aos mandamentos de Deus, com ênfase ao quarto mandamento, com o decreto dominical e a anulação do ministério intercessor de Cristo, que é a abominação, de que falou o profeta Daniel no santuário celestial, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem nas cidades, olha aí, não em Jerusalém, não na Judeia, fujam para os montes. Está claro isso, irmãos? Está claro para nós? Essa é a mensagem para nós, para os nossos dias. Quando eu entendi isso, eu vi que estamos cerca desse momento. Agora nós devemos de fugir. Quando o cerco vier, para onde eu vou? Muitos líderes religiosos, né, diz, a irmã White fala que devemos de fugir quando vier o decreto dominical. Aí os membros da igreja, e agora, pastor, para onde nós vamos? O pastor vai dizer assim, eu não sei, meu irmão, fuja para onde você puder, eu também nem sei. Então, irmãos, o povo de Deus tem que ter discernimento, tem que ter um lugar para onde vai. E vamos ver a história, como foi. O primeiro cerco de Jerusalém ocorreu no ano 66 depois de Cristo. Entre os meses de setembro e outubro era a festa dos tabernáculos. Ali estava o general Sestio. O cerco veio, soldados marchando, e o povo de Deus viu com seus olhos aquele cerco. Cercaram a cidade de Jerusalém, cravaram na Terra Santa os ídolos pagãos, como você viu, a águia, o escudo, os emblemas pagãos. O primeiro cerco de Jerusalém pelos romanos era o sinal para os cristãos saírem de Jerusalém. O primeiro cerco era o sinal que Jesus disse, saiam. Mas será que os cristãos, eles não tinham um lugar para ir? Você está entendendo? Os cristãos já sabiam aonde ia. Olha, para onde nós vamos, Maria? Eu não sei. Vamos ir para o monte, aí para matar. É assim que vai acontecer? Não. Porque teve um tempo de 3 anos e meio para vir um segundo cerco.
Vamos ver isso. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Quando os símbolos idolátricos, abominação, a águia, símbolo de Júpiter, Zeus, dos romanos, fossem erguidos em terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam se demorar. Por toda a terra da Judeia, bem como em Jerusalém, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Imediatamente. Maria, ao cerco. O que a gente faz, João? Maria, vamos fazer o seguinte, vamos vender a nossa casa. Mas João, tu não está vendo o cerco lá? Não, Maria, vamos vender a casa, Maria. Vamos lá no banco tirar nosso dinheiro. Irmãos, foi assim que aconteceu? Deu tempo deles vender a casa? Eu estou vendendo a minha casa já há mais de 3 anos e não consigo vender minha casa. Se alguém quiser comprar, me fala. Irmãos, aqui diz o seguinte: aquele que a casa estivesse no telhado, não deveria descer a casa, mesmo que para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveria tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estava labutado no calor do dia. Olha, eu trabalhei nesse calor do dia, hein? Eu venho para a roça, mas eu sei roçar. Eu sou médico, mas eu sei roçar. E eu penso, será que eu deveria de sair assim para o campo, do jeito que estava todo molhado, sem trocar de roupa? Mas essa foi a mensagem do Senhor. Você não desça a sua casa para trocar de roupa, não. Posta de lado e quando estava labutado no calor do dia, não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. O general Céstio estava com seu exército romano em volta da cidade de Jerusalém e de repente veio um comunicado para ele de Roma que deveriam suspender o cerco de Jerusalém e voltarem para Roma devido que Nero, o imperador de Roma, estava morto. Estava em perigo o império. Muitas facções ali querendo domínio, generais querendo passar a perna. Ao levantar o acampamento militar, o general Céstio e todo o seu exército voltaram para Roma. Olha aí. Voltaram. Dentro da cidade de Jerusalém, o povo judeu estava maravilhado pela retirada do exército romano, pensando que Deus estava no comando do seu livramento. Até certo aspecto estava, porque era uma resposta, mas eles pensavam que era de outra maneira, e se encheram de coragem em perseguir os soldados romanos, que para trás ficavam. Esses judeus corajosos eram chamados de zelotes. Os zelotes. Os zelotes significa zeloso. Era uma seita judaica radical do tempo de Jesus. Pensavam eles que deveriam agir recorrendo à luta armada na libertação de Israel e esperavam um Messias guerreiro. Se lembra dessa história, né? Não um Jesus manso, era um Jesus que nem que nem Bolsonaro fazia assim. Era assim que pensava que Jesus ia ser. Mas Jesus manso, calmo. Na ocasião do primeiro cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem ser molestados. Olha aí que bonito. Imediatamente fugiram para um lugar de segurança, a cidade de Pela, além do Jordão. Será que eles foram para lá sem antes ter visitado? O que vocês acham? Eu acredito que eles foram lá com antecedência, viram que tinha um Monte Horebe perto,
viram que se tinha água para beber, viram se tinha árvores frutíferas para comer. Alguns mais espertos foram com antecedência para esse lugar. Não, eu já vou, porque quando vier o cerco, você vem depois, vem, e aqui vai ter o seu lugar. Após o primeiro cerco, a abominação desoladora era por motivo de que, depois da volta dos zelotes, na perseguição aos romanos, por declararem vitória sobre os romanos, agora sem imposto a pagar para Roma, uma falsa paz poderia influenciar os cristãos. Olha só. E a não saírem de Jerusalém, e tal decisão seria fatal no segundo cerco. Na minha imaginação, posso ver aqueles cristãos na montanha de Pela, sendo influenciados por seus parentes e amigos de Jerusalém, que em certos momentos os visitava, dizendo que Jerusalém estava livre dos romanos. Oh, que maravilha! Você tem que voltar para Jerusalém. Agora estavam vivendo momentos de paz e bonança, e agora estavam tendo trabalhos de sobra, estavam tendo facilidade para construir suas casas pela Caixa Econômica Federal. Você pode ir lá fazer empréstimo e pagar juros bem baratinho. Eu posso imaginar isso. E que o próprio governo estava oferecendo uma Bolsa Família para todos, independentemente se trabalha ou não trabalha. Voltem para Jerusalém. Eu posso imaginar isso. Posso imaginar aqueles cristãos judeus sendo tentados pelo espírito enganador, mas o Espírito do Senhor os firmava na decisão que eles haviam tomado em obediência às palavras: fujam, fujam. Durante esta pandemia que nós tivemos, pudemos ter um vislumbre do quanto é possível fechar uma cidade ou comércio pelas autoridades, pelo fato da população não ter sido vacinada, ou pelo controle da temperatura. Nós vimos isso quando passávamos na cidade. Você não viu isso? Eu vi isso. Quando eu vinha para cá, eu tinha que passar por alguma cidade. Pode passar. E muitos viram isso aqui, ó, as estradas vazias. Ninguém podia passar, ninguém podia ir. Os cristãos judeus obedeceram à ordem dada por Jesus para fugirem da cidade de Jerusalém e salvarem suas vidas. O segundo cerco de Jerusalém ocorreu no ano 70 depois de Cristo, por volta dos meses de março e abril. Era a festa da Páscoa. Tinha muita gente na cidade. Naquele momento, o general Tito Vespasiano, filho do então imperador de Roma, Vespasiano, era o tempo da festa da Páscoa. Os soldados cercaram os muros, vieram os soldados. Ninguém podia entrar ou sair da cidade. Do primeiro cerco ao segundo cerco duraram quanto tempo? 3 anos e meio. Equivale a 42 meses. Equivale a quantos dias? 1.260 dias. Eu tenho escutado essa 1.260 dias. Eu tenho escutado sobre 42 meses, 3 anos e meio. Isso é uma numeração muito simbólica, muito importante. No livro O Grande Conflito diz assim: terríveis foram as calamidades. Aqui está, mais. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém. Quando o cerco foi reassumido por Tito, a cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros.
As provisões de alimento foram logo terminadas e agora estava experimentando os horrores da morte pela fome. Pela fome. Diz aqui a serva do Senhor que uma medida de trigo era vendida por 1 talento, equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. 15 anos. Tão atrozes eram as consequências da fome que homens roíam o couro dos seus cinturões e sandálias e a cobertura dos seus escudos. Imagina você roer a tua sandália, a cobertura dos seus escudos. Numerosas pessoas saíram da cidade à noite furtivamente para apanhar plantas silvestres que cresciam fora do muro da cidade, se bem que muitos fossem agarrados e mortos com severas torturas, e muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados naquilo que havia rebuscado com tão grande perigo. Olha só, imagina pegar umas ervazinhas ali, estou vendo aqui umas ervazinhas, de madrugada ir ali e pegar. Porque alguma coisa, alguns... Não, o exército estava mais por fora. Estava mais por fora. Mas muitos desses eram pegos e crucificados. Muitas cruzes ficaram em volta da cidade. E aqueles que tiveram sorte de entrar de novo na cidade, o que acontecia quando chegavam na cidade? Eram roubados por pequenas ervazinhas do campo. Milhares pereceram pela fome e pela peste. Temos ouvido falar alguma coisa de peste ultimamente? Temos? Eu acho que sim. Temos ouvido falar que vai haver fome? Temos ouvido. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam de sua esposa e esposas de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. Olha só. A Bíblia diz de que as mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Lamentação 4:10. Elas lançavam sorte. Quem vai ser hoje, o teu filho ou o meu filho? A destruição de Jerusalém foi tão grande que o sangue corria como água pelas escadas do templo. No cerco, pereceram mais de 1 milhão de pessoas, diz o livro profético. Mas, graças a Deus, nenhum cristão pereceu. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Por quê? Porque obedeceram no tempo certo. E nós estamos aqui porque estamos obedecendo ao Senhor. Diz aqui, nenhum cristão pereceu. Cristo fizera a seus discípulos o aviso e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. A profecia do Salvador relativa a juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. A Bíblia diz isso. Outro cumprimento. Aqui diz, do qual aquela terrível desolação não foi senão, olha o que diz aqui, uma pálida sombra, pálida sombra do que foi em Jerusalém. Vai ser agora, Jerusalém foi uma pálida sombra do que vai ser no final dos tempos. Dá para compreender como vai ser a coisa? A história vai se repetir. Assim como Roma pagã cercou o povo de Deus em Jerusalém, assim Roma papal cercará o povo de Deus no fim dos tempos com o decreto dominical. O decreto dominical é a mesma coisa do primeiro cerco de Jerusalém. Primeira coisa, mesma coisa. Onde Jesus falou para o seu povo fugir como último sinal. A mesma frase que Jesus usou, Ellen White usou para fugir para o campo com o decreto dominical.
Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogasse nossa nação. Olha aí, nossa nação, ela dizendo a senhora White, os Estados Unidos. O poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, o domingo, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Está aqui, montanha? Tem montanha aqui? Tem montanha aqui. Nós estamos obedecendo ao Senhor entre montanhas, não perto das praias, não perto das praias, é perigoso, no fim dos tempos vai ser perigoso. Muitos alegam que devemos de ficar nas cidades para dar o último pregão, o alto clamor, a chuva serôdia. Concordo que alguns devem ficar, concordo. Especialmente os pastores, os líderes das igrejas, mas devem ficar por pouco tempo, pois correrão risco de vida. Haverá mártires nesse tempo. Esses pastores e líderes devem já ter preparado seus refúgios no campo para, no momento certo, terem sua segurança. Mas são um grupo especial. Ao iniciar a abominação desoladora, que será o decreto dominical, se dará início à última supremacia papal. A ferida mortal será curada. Aquela ferida ocasionada pela prisão do Papa Pio VI em 1798 pelo então general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. Agora, estando curada a ferida, resultará numa perseguição sem precedente aos filhos de Deus. Sem precedente. E aqui diz o livro de Apocalipse, capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Capítulo 13, verso 5. Diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Irmãos, esse capítulo 13 está falando da Idade Média? O capítulo 13 está falando de Roma, da besta que emerge do mar, que é Roma, e fala da besta que emerge da terra, que é Estados Unidos. Na Idade Média, Estados Unidos nem existia ainda, quando foi a perseguição dos 1260 anos, nem existia. Aqui está falando do tempo do fim, quando Deus fala, guarda o sétimo dia, é o sábado do Senhor, ou é o domingo? Não, peraí, mas o Senhor a gente pode interpretar, pode ser que o sétimo dia seja um dia na semana para você guardar, não foi isso que o Senhor falou? Ele falou o sétimo dia, o sábado do Senhor. Quando o Senhor fala de que no futuro Satanás vai passar 1000 anos nessa terra refletindo sobre o que ele fez, é 1000 anos ou é 2000 anos? 1000 anos. É 1000 anos. Foi Deus que fez a matemática, a numeração. Quando Ele fala uma coisa, Ele vai cumprir. Se Ele falou 42 meses que vai haver de perseguição, de supremacia papal do fim dos tempos, por amor aos escolhidos, o Senhor abreviaria o tempo. O tempo. 42 meses equivale a 1260 dias. 3 anos e meio. 3 anos e meio foi o tempo entre o primeiro e o segundo cerco de Jerusalém. 3 anos e meio foi o tempo do ministério de Jesus. Satanás terá o mesmo período de tempo para fazer a sua contrafação. 3 anos e meio foi o tempo em que Elias disse para o rei Acabe que não choveria sobre a terra. 3 anos e meio foi o tempo que Jezabel, a esposa do rei Acabe, perseguiu o povo de Deus.
Em Apocalipse 2:20, fala ali sobre Jezabel. Jezabel é mencionada na carta à igreja de Tiatira, período em que se inicia a supremacia papal da Idade Média, dos 1260 anos, de 538 a 1798. O papa desse período é chamado de Jezabel, a adoradora do sol. O papa daquele tempo é chamado de Jezabel. Mateus 24 disse para os seus, Jesus disse para os seus discípulos: não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. 1260 anos foi o tempo que ocorreu a supremacia papal da Idade Média. Mas para o tempo do fim teremos o tempo de 1260 dias literais, que equivale a 42 meses, 3 anos e meio, tempo que seremos perseguidos após iniciar o decreto dominical. Vamos ser perseguidos. Apocalipse 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui está bem claro, existe um remanescente do povo de Deus. E existem duas características do povo de Deus: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os judeus guardam os mandamentos, mas não têm o testemunho de Jesus. Os evangélicos dão o testemunho de Jesus, mas não guardam os mandamentos. Mas existe um povo, os adventistas do sétimo dia, o povo remanescente, esse povo que crê que estamos no fim dos tempos. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aceita Jesus como seu Salvador. Conforme nós lemos em Apocalipse 12, 17, teremos uma guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus, sendo que um dos mandamentos é chamado na Bíblia de o sinal de Deus. É o sinal de Deus, o sábado, em oposição ao sinal da besta. O sinal de Deus representa a autoridade de Deus sobre o mundo, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Este sinal de Deus é o sábado. É uma revelação maravilhosa, o sábado. O sétimo dia da semana, o memorial da criação. E aqui diz o seguinte em Gênesis capítulo 2, verso 2 a 3. Eu leio assim, ó. Gênesis capítulo 2. Aqui está. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou neste dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ao terminar a criação, Deus estabeleceu o sábado como memorial da criação. Este é o sinal de Deus. Não tem outro sinal de Deus. É o sinal como Criador dos céus e da terra, que mostra a autoridade de Deus. Porém, Satanás está movendo o mundo para exaltar um dia falso, que não celebra a Deus como Criador da terra, que é o primeiro dia da semana, o domingo, no lugar do sábado. Em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificar. Esse lembra-te quer dizer que já foi dado antes, lá na criação. Lembra, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz claramente que santificai os meus sábados, pois servirão de sinal
entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Eu sei que o sábado é o sinal de Deus. Eu sei que o poder papal está estabelecendo em todo o mundo o domingo como dia santo. Está na encíclica papal, está nos 10 mandamentos do catecismo romano, em guardar domingos e festas. Então eu sei que qual é o sinal de Deus e qual é o sinal da besta. Eu sei. Mas eu sei também que existem milhões de pessoas sinceras em todas as igrejas. Isso é verdade. Pessoas sinceras que estão buscando a verdade. São filhos e filhas de Deus dentro de outras igrejas, e eles vão entender a verdade, e eles vão ouvir o clamor de Deus dizendo: sai dela, povo meu, sai dela. Existe um povo dentro de Babilônia, e eles vão ouvir o chamado de Deus. Esta mensagem faz parte das mensagens angélicas de Apocalipse 14, o último convite de arrependimento. Na Idade Média existiam muitas fortalezas como essa, que podem ser vistas até hoje na Europa. Essas fortalezas eram cercadas por muros altos e neles se encontravam sentinelas. Sentinelas vigias armados com suas lunetas que olhavam para o horizonte em busca de algum sinal de perigo, que o inimigo estava se aproximando, e logo avisava para a população da fortaleza se refugiasse em segurança. As suas lunetas. Estou vendo um pozinho de cavalo, de areia. Uma cavalaria está vindo. Hoje, no povo de Deus, para os últimos dias, necessitamos de verdadeiros sentinelas, baseados na Bíblia e no Espírito de Profecia, para nos orientarmos sobre os perigos que estão se aproximando. Posso me colocar na posição de um sentinela voluntário, por acreditar nesse grande movimento já predito como os remanescentes de Apocalipse 12, 17, e posso ver que existem alguns sinais de poeira da cavalaria dos soldados romanos que vêm em nossa direção. Eu posso ver isso, eu posso sentir isso. Sinais políticos e religiosos, fora os da natureza, fora os das pestilências e da imoralidade, vistos através da luneta do sentinela. Que sinal eu vejo? O primeiro sinal é esse aqui. A encíclica papal Laudato Si, em 24 de maio de 2015, ele disse: a participação da Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus. A encíclica papal. Essa encíclica tem referido aos Estados Unidos ali, tem influenciado os Estados Unidos para colocar o sábado, o dia de descanso. Mas não é sábado, é domingo. Eles falam: nós temos que ter um sábado do Senhor. Mas é domingo que eles vão colocar, não é o sábado da Bíblia, é só para enfeitar. Outro sinal, o Papa Francisco no Congresso Americano, 24 de setembro de 2015. Até então, jamais um Papa havia discursado no Congresso Americano, cumprindo a profecia predita pela serva do Senhor, que os Estados Unidos daria sua mão ao poder papal. A característica especial da besta e, portanto, de sua imagem, os Estados Unidos, é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena: cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, 25. Unicamente mudando a lei de Deus poderia esse poder exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetua a mudança. Diz o Espírito de Profecia: tal ato de obediência a estas leis seria um sinal de subordinação a este poder em lugar de Deus. Você vai obedecer o que eles dizem ou obedecer o que Deus diz? Que profundo isso, hein?
Que profundo isso. Quarto sinal que eu vejo, a eleição do presidente Donald Trump. Considerado como o imperador Constantino, para aqueles que não sabem, foi Constantino, o imperador de Roma, que promulgou a primeira lei dominical. Diz a serva do Senhor, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciar o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem de hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Temos ouvido alguma coisa sobre isso? Temos ouvido alguma coisa dizendo ao presidente, precisamos voltar para as igrejas. Precisamos ter uma igreja, uma religião, como anteriormente nós temos escutado isso. Eu tenho escutado. Irmãos, outro sinal que eu vejo. Heritage Foundation Project 2025. Aqui está um projeto político de liderança de extrema-direita, com quase 1000 páginas, para o governo de Donald Trump, presidido por Kevin Roberts, historiador, estrategista, político e vários colaboradores. Eles dizem que chegou a era de ouro do conservadorismo americano. É isso que temos escutado? Vocês viram uma estátua de ouro do presidente Donald Trump? Chegou a época de ouro dos Estados Unidos. Estamos terminando. Mais à frente diz outra coisa, outra poeirinha. Na página 589 desse projeto, está ali Jonathan Berry, um dos colaboradores. Fala sobre o descanso sabático, dizendo: Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente a tradição judaica cristã procurou honrar esse mandado através da moral e da regulamentação legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de folga compartilhado possibilita que famílias e comunidades aproveitem o tempo de folga juntos. Infelizmente, esse dia de descanso comunitário foi prejudicado sob a pressão do consumismo e do secularismo. No dia 31 de março de 2025, o presidente Trump nomeou esse homem para ser procurador do trabalho. Procurador do trabalho. E recentemente, no mês de novembro, ele foi sabatinado no Congresso e foi aprovado para ele ser o procurador do trabalho. Jonathan Berry. Penúltimo sinal que o sentinela vê da proximidade da cavalaria de Roma, a eleição do Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV se torna o primeiro americano a se tornar Papa. Ele escolhe esse nome em homenagem ao Papa Leão XIII, para possivelmente seguir o mesmo projeto da Lei Dominical de 1888 nos Estados Unidos. Em 21 de maio de 1888, o senador Blair, senador do estado de New Hampshire, propôs legislação, o projeto de lei S-2983, para fazer do domingo o dia de descanso do Senhor nos Estados Unidos. Estava tudo organizado. Mas em 13 de dezembro de 1888, o Senhor envia o pastor A.T. Jones ao Senado americano para defender o direito de liberdade religiosa garantido pela Constituição americana, e o projeto de lei do senador Blair é rejeitado. A mão poderosa de Deus. Mas estava tudo organizado. Leão XIII. E agora, Leão XIV. Algo em comum está nos dizendo: abre os olhos,
Abra os olhos. No dia 19 de maio de 2025, o Papa Leão XIV recebeu de J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, um convite para ir ao Congresso americano. Dentro de breve vocês vão ver o Papa Leão XIV entrando no corredor do Congresso americano. Dentro em breve. A última poeira da cavalaria é esse aqui, a moeda digital, o Drex, CBDC-S. São moedas digitais emitidas por bancos centrais que estão sendo produzidas no mundo todo. No Brasil será chamado de DRES. Esta virá para este ano. Nós já estamos no ano 2026. O ano passado a gente falava que era o ano que vem. Agora já não. É esse ano. Esse ano. Esse ano. Aqui diz o seguinte, é bom lembrarmos, aqui diz, é de conhecimento de quase todos que o Banco Central terá controle total de nossas finanças. Se você tem dinheiro no banco, ele vai ser tirado de você. Vai ser controlado, não por você, por outra pessoa. Não deixe dinheiro no banco. Não deixe. É bom lembrarmos da profecia de Apocalipse 13, 16 a 17, que diz assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vocês já leram sobre esse texto? Vocês já escutaram isso alguma vez? Dou graças ao meu Deus por já ter meu refúgio nas montanhas. Essa é a minha casinha. Aqueles que não sabem, essa é a minha casa. Está ali, ó. Daqui eu posso ver, ó. Ali está a minha casinha. O Senhor me deu. Não tive dinheiro para comprar. Eu fui pela fé, peguei dinheiro emprestado ao banco e trabalhei duro e paguei. Paguei o terreno. Depois peguei dinheiro emprestado, paguei a casa. O Senhor está sob o controle. Ali tem o meu pomar crescendo, minha estufa para as minhas verduras e legumes, minha água e minha luz solar, mas sobretudo tenho a presença do Senhor na minha vida. Eu tenho a presença do Senhor. Eu não sou santo, mas eu sinto a presença do Senhor comigo. Ainda trabalho na cidade, mas quando vier o sinal já sei para onde ir. Já sei para onde ir. Muitos podem dizer que no tempo atual em que vivemos com a tecnologia e armamentos modernos, não poderemos nos esconder de ninguém. Isso é uma verdade, é uma verdade. O ir-se para o campo é uma decisão de obediência. Obediência. Quando vires a abominação desoladora, fuja para os montes. Fujam para os montes. O ir-se para o campo é uma decisão de fé. Olha lá, minha casinha, pequenininha. O ir-se para o campo é uma decisão de fé em que teremos que nos sustentar por 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. Pois não poderemos comprar e nem vender. Muitos serão tentados a ceder pela fome. Muitos vão ser tentados por não saírem no tempo certo. Se lembra que os judeus estavam dentro e a fome eles faziam sair para pegar as ervazinhas e foram mortos. Quando vier o decreto de morte, aí sim, será um período de tempo muito curto. E nesse momento seremos protegidos pelos anjos do Senhor
e nenhum filho de Deus será morto. Amém? Aí sim. Nós temos muitos lugares aqui para passear nesse tempo. E o Senhor vai dar a água e o pão para nós. Não vai faltar. Mas muitos pensam que vier o decreto dominical, o Senhor vai dar a água e o pão. Mas não é nesse momento. Não é nesse momento. Se você é obediente, é claro que não todos vão poder sair da cidade. Tem pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que já estão com uma idade avançada. Deus vai proteger. Mas se você tem condição de sair da cidade e ir para o campo, é uma questão de obedecer ao Senhor. Eu quero obedecer ao meu Senhor. Eu quero obedecer. Se você quiser obedecer ao Senhor, fique de pé, por favor.